chaves para uma igreja relevante e vencedora. Mateus 16, versículo 18, diz o seguinte, Jesus falando: e eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Jesus, ele está conversando com seus discípulos, e ele libera essa palavra, não sobre Pedro exatamente, mas em especial, ele está liberando essa palavra sobre a igreja. Essa é a palavra que está sobre a minha e sobre a sua vida. E nesses 2000 anos aproximadamente de existência da igreja, a igreja é a organização mais perseguida e mais atacada, mas a igreja permanece vencedora nos dias de hoje. As maiores igrejas da história estão abertas hoje, estão realizando culto hoje, tem gente aceitando Jesus no mundo inteiro hoje. Governos se levantam contra a igreja, perseguições se levantam contra a igreja, mas a igreja permanece de pé. É lindo demais. Por quê? Porque existe uma palavra liberada sobre a igreja, e nós nos apropriamos disso. Como o pastor Samuel declarou aqui, eu quero reforçar essa palavra sobre vocês. Os melhores anos de vocês estão por vir. Nós olhamos para trás com gratidão, são 62 anos de história. Você então tem um legado a levar para frente, gente que veio, que você nem conheceu, mas que fez parte da história dessa igreja, e de alguma forma abençoou e abençoa a sua vida nos dias de hoje, e você precisa ter gratidão por isso, mas não podemos ficar presos no passado. Por quê? Porque tem toda uma história adiante que Deus quer escrever. Essa história tem a ver com vocês. Vocês são as pessoas que Deus trouxe para esse tempo, para essa estação, e você precisa então se apropriar disso e levar esse legado adiante. O pastor Carlito tem uma frase que ele repete muito para a gente: a igreja não é o ponto de chegada, é o ponto de partida. Pastor Rick Warren, ele diz: o número mais importante não é o número de pessoas sentadas participando de uma celebração ao domingo, mas o número de discípulos enviados na semana para fazer diferença. A igreja, ela não se reúne somente nesse local, mas a igreja vai estar durante essa semana acontecendo em vários lugares dessa cidade, porque onde você estiver, a igreja está. No seu ambiente de trabalho essa semana, a igreja vai estar ali. Por quê? Porque você está ali. No seu bairro, a igreja vai estar ali. Por quê? Porque você está ali. Você é a igreja, você carrega a igreja junto contigo, por onde você vai. Aliás, você vai ter uma tarefinha de casa para fazer nessa semana. Aliás, amanhã já, quando você chegar no seu ambiente de trabalho, quando você der os primeiros passos ali dentro do seu ambiente de trabalho, você vai parar e você vai declarar algo. Mudou tudo nesse ambiente aqui, porque o reino de Deus chegou neste lugar. Onde você vai, você carrega o reino. Você não pode se conformar com qualquer outro tipo de atmosfera. Por quê? Porque você carrega a atmosfera do reino. Onde você vai, o reino vai. Onde você vai, a igreja vai. Isso muda tudo. Então nós somos chamados a sentar em lugares celestiais, e é a partir desse lugar que observamos o mundo e recebemos as estratégias para transformar o mundo. Nós não estamos sob a cultura desse mundo, nós estamos aqui, mas nós não somos daqui. Jesus, quando ele está orando ali pelos discípulos e orando por nós também, João registra isso, ele vai dizer: olha Deus, Pai, eu te rogo que não os tires desse mundo, mas que o Senhor os guarde, os proteja, porque eles estão nesse mundo, mas eles não são desse mundo. Ei, você está aqui, mas você não é daqui. Você não é um ser humano tendo uma experiência espiritual, você é um ser espiritual tendo uma experiência humana. O seu destino é o céu. O céu é o seu lugar.
Então você precisa se apropriar disso. Em Romanos 12, versículo 2, está escrito o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, esse é um chamado para todos nós, e esse é um chamado para a igreja. A igreja não está aqui para se amoldar ao padrão deste mundo. A igreja transforma o mundo. Eu gosto de uma frase que diz que a igreja é a solução do mundo. Eu creio totalmente nisso, totalmente nisso. Gente, todos nós, graças a Deus, passamos pela pandemia, sobrevivemos. A gente não gosta nem de lembrar que essa fase aconteceu na nossa vida, né? Agora, por que nós sobrevivemos e por que o Brasil, por exemplo, deu conta da pandemia? Em especial, por causa das igrejas. O que seria do Brasil e do mundo na pandemia se não fossem as igrejas? Os pastores se reinventando, fazendo lives uma após a outra, e inundando a internet de oração, de adoração, e ajudando as pessoas a lidar com esse momento. Pessoas que não tinham alimento, ficaram ali sem trabalho, e daqui a pouco estavam sem recurso, e as igrejas ajudando, abençoando, pagando conta, dando cesta básica. Vocês acham que o poder público daria conta sozinho? De jeito nenhum, de jeito nenhum. As igrejas foram em especial quem sustentou o Brasil e o mundo durante a pandemia, e assim tem sido em todas as estações da nossa história. A igreja é a solução para o mundo. O que é a igreja? Já que nós estamos falando de igreja, são paredes, são cadeiras, placas, som, iluminação, palco? Não, é muito mais do que isso. A igreja é uma assembleia de crentes que se reúnem com um propósito, tendo Jesus no centro. É uma reunião de pessoas que olham para uma mesma direção, dizendo: ei Jesus, é o Senhor que nós queremos, é cumprir a tua missão que nós queremos. Nós estamos aqui para avançar em unidade, em direção àquilo que Deus tem para nós. Isso é a igreja. Cada um aqui tem o seu jeito, cada um aqui tem o seu temperamento, e isso daí é o molho da igreja, é o tempero da igreja. Isso é fantástico. Agora, o que uma igreja precisa? Pessoas dos mais diferentes estilos, personalidades, precisam olhar para uma mesma direção. Aí as coisas dão certo, aí as coisas funcionam. A igreja nasceu no coração de Deus, nasceu no coração de Deus. Se você está com a sua Bíblia aí, eu quero ler alguns versículos em Atos capítulo 2, Atos 2, de 40 a 47, Atos 2, de 40 a 47, você pode acompanhar. Eu vou ler aqui na versão NVI, você acompanha aí na versão que você tiver. Atos 2, 40 a 47. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições, com alegria e sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o texto termina assim: e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Que Deus complete essa palavra no meu e no seu coração. Esse texto traz ali o início
da igreja primitiva. Esse texto, esse momento aqui acontece ali na sequência do episódio de Pentecostes. Os discípulos estão reunidos, seguindo a orientação de Jesus: olha, permaneçam orando, e eu vou liberar uma nova estação do Espírito Santo sobre vocês. Isso de fato acontece, e no instante seguinte, Pedro, então cheio do Espírito Santo, ele está pregando. O texto vai dizer que 3.000 pessoas aproximadamente se convertem ali naquele dia, e são batizados. E o texto vai falar a respeito dos primeiros instantes, né? Eles reunidos ali no pátio do templo, mas também nas casas, mantendo tudo em comum, vendendo propriedades para ajudar a suprir as necessidades uns dos outros. E nós podemos aprender muito com esse texto e com a igreja primitiva. Aqui nós temos algumas chaves para uma igreja que de fato ela é vencedora e relevante. Eu quero compartilhar esses princípios contigo. Então, um primeiro princípio que eu aprendo olhando para a igreja primitiva, a respeito de uma igreja que efetivamente é vencedora e relevante. Primeiro princípio: para ser uma igreja desse jeito, viva a cultura do reino. Viva a cultura do reino. Pedro, ele diz o seguinte: com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se desta geração corrompida. O que Pedro está dizendo aqui? Ei, nós estamos numa sociedade que é ruim, que é má, que é perversa, que é corrompida. Isso mudou nos dias de hoje? Sim ou não? Não. Essa continua sendo a realidade. Mas Pedro está dizendo: apesar de ser assim, nós podemos viver de uma maneira diferente. Não só isso, Pedro está dizendo: nós precisamos viver de uma maneira diferente. Existe uma outra maneira de viver a vida em relação à cultura. Não precisamos ficar presos na pressão da cultura. Um dia desse eu estava conversando com os meus filhos, e aí um deles estava me dizendo de uma situação que estava acontecendo entre os seus amigos. E aí 2 amigos dele tinham brigado, e aí esses amigos então estavam na pressão para ele se posicionar em favor de um ou em favor do outro. E eu estava dizendo com ele, eu falo: filho, você não tem que cair na pressão deles, você não tem que tomar partido de ninguém, cara. Você não gerou essa situação, você não tem nada a ver com esse rolo. Você é filho amado de Deus, e você carrega algo que pode ser uma solução para essa situação, mas você não vai cair na pressão para poder escolher um dos lados, não. O tempo todo, gente, nós estamos sendo de alguma forma pressionados a viver ajustado à cultura que está ao nosso redor. Eu vim aqui essa noite para te dizer algo: você não precisa viver arraigado ou debaixo dessa cultura que existe aqui na terra. Deus te deu o Espírito Santo, que traz para a sua vida a cultura do reino de Deus. Essa é a cultura vigente sobre a sua vida. Essa é a cultura vigente. Nós vivemos num tempo onde coisas ruins têm acontecido. Gente, é impressionante. Você assiste um jornal, você lê notícias, é coisa ruim acontecendo o tempo todo, mas nós não precisamos viver debaixo disso. Nós somos aqueles que carregam uma atmosfera do céu, que interfere essa cultura aqui da terra e transcende isso tudo. Como que Jesus lidou com esses problemas aqui da terra? Como Jesus lidou, por exemplo, com a falta de comida? Como Jesus lidou com doenças impossíveis? Jesus lidou da seguinte forma, orando: venha o teu reino, seja feita a tua vontade, na terra como no céu. O que Jesus estava dizendo através dessa oração? Apesar de estar aqui na terra, eu clamo ao Senhor que libere a atmosfera do céu aqui na terra. E por mais que os médicos digam que essa enfermidade não tem cura, eu declaro cura no nome de Jesus.
Por mais que a situação econômica diga que está tudo muito complicado, nós clamamos pela atmosfera do céu aqui na terra, e Deus libera os tesouros dos céus. Uma vez eu estava pregando na nossa igreja em Jacareí, uma cidade ao lado de São José. Eu pastoreei essa igreja por 2 anos, uma igreja da cidade ali em Jacareí. Eu estava pregando num culto de quarta-feira. Enquanto eu estava pregando, Deus trouxe algo ao meu coração. Deus falou: olha, eu vou depositar um recurso financeiro na conta de uma pessoa essa noite. Essa pessoa, ela vai receber um dinheiro que ela não vai conseguir rastrear de onde veio, porque esse dinheiro sou eu que estou colocando diretamente na conta dela. E eu estou ali pregando, e eu estou lutando no meu interior com essa informação, falando: tá bom, Deus, ok. E aí Deus fala: olha, eu quero que você libere essa palavra profética. Eu falei: não vou, o pessoal vai achar que eu sou doido aqui, não vou falar isso não. E eu estou pregando e lutando na minha mente ali. E até que depois de um tempo eu falo: tá bom, Deus, eu vou fazer, mas não faz sentido nenhum esse negócio. Termina o culto, passa alguns minutos. Uma moça que estava naquele culto, uma moça solteira, estava naquele culto. Ela me manda mensagem. Ela falou: pastor, deixa eu te falar uma coisa. Quando você liberou aquela palavra na celebração, eu peguei aquela palavra para mim. O Espírito Santo me pegou de um jeito. Eu falei: é comigo que Deus está falando. Sou eu que preciso desse recurso. Eu não tenho de onde tirar recurso para resolver uma situação que eu preciso resolver. Deus, eu creio que o Senhor está liberando isso sobre a minha vida. Ela falou: pastor, a primeira coisa que eu fiz quando eu cheguei na minha casa foi abrir a minha conta corrente e olhar o meu extrato. E pastor, tinha lá um depósito que havia sido feito e estava escrito: não identificado. Você acha que Deus só pode dar recurso para você através do seu salário? Você acha que Deus, ele está travado numa caixinha que ele só pode fazer as coisas de acordo com os padrões estabelecidos? Deus, ele faz o sobrenatural acontecer. Deus, ele faz coisas que escandalizam a gente, que a gente olha e fala: como assim? Como assim? Esse é Deus, esse é Deus. Agora, eu e você estamos debaixo dessa atmosfera, então nós precisamos ser aqueles que liberam essa atmosfera por onde nós vamos. Ei, PIB Nossa Casa, em Tangará da Serra, Deus está inaugurando uma nova estação de manifestação sobrenatural sobre vocês. Tem coisas que vocês não vão conseguir explicar, porque Deus não se explica. Se a gente consegue explicar tudo o que está acontecendo na nossa vida, está faltando Deus. Porque chega uma hora que o cego que foi curado, as pessoas estão lá interrogando o cego, né? Não, mas como é que foi? Conta pra gente, fazendo um monte de perguntas. Chega uma hora que o cego revolta. Ex-cego, né? Agora já não era mais. Ele falou: ó, eu não sei, eu só sei que eu era cego e agora eu vejo. Sua vida vai ser repleta de histórias desse tipo. Você não vai conseguir explicar. Você vai dizer: olha, eu não sei os detalhes, eu não sei como isso aconteceu. Eu sei de algo, eu tinha uma enfermidade, agora eu não tenho mais. Eu sei de algo, eu tinha uma situação que eu não conseguia resolver, mas agora essa situação está resolvida. Eu sei de algo, minha família estava praticamente destruída, Deus restaurou e restituiu a minha família. Quem recebe essa palavra? Viva a cultura do reino. Segundo, desfrute do poder do Espírito Santo. Uma igreja vencedora e relevante é uma igreja onde os seus filhos espirituais desfrutam do poder do Espírito Santo. Olha o que o texto diz: todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Vou deixar mais uma tarefa de casa aqui. Nos próximos dias, ao acordar, aumente a sua expectativa quanto ao poder, quanto ao mover do Espírito Santo.
aumente sua expectativa, já comece o dia orando, dizendo: Deus, eu não sei o que vai acontecer, mas eu tenho expectativa de viver algo novo do Espírito Santo hoje. Eu tenho essa expectativa. Deus colocou uma frase no meu coração: que 1 mais 1 seja o que o Espírito Santo quiser que seja. Que 1 mais 1 seja o que o Espírito Santo quiser que seja. Guarda algo no seu coração: o sobrenatural de Deus é mais real do que o natural que os seus olhos enxergam. Se os seus olhos humanos, seus ouvidos humanos, se você está enxergando algo, mas Deus está te dizendo algo que é oposto ao que você está vendo, fique com o que Deus está dizendo. Porque Deus, Ele cria a partir do nada, Ele traz à existência algo que não existia. Nós estávamos numa conferência de liderança. Na hora do almoço, a gente liberava os líderes ali, quase 4.000 líderes ali presente, a gente liberava para almoçar, mas a gente deixava intercessores à disposição para orar por quem quisesse. E algumas crianças nossas, a gente tem estimulado o ministério profético entre as crianças, e algumas crianças estavam ali orando também. Um dos meus filhos estava ali orando. Ele falou: papai, hoje eu vou ficar orando pelas pessoas na hora do almoço. Falei: legal, quando você terminar, sobe lá na sala de apoio pastoral para a gente almoçar junto. Ele falou: beleza. Eu estava lá na sala pastoral, ele chega, e aí eu dou um prato para ele, falei: vamos almoçar? Ele: vamos. Aí tinha um buffet, a gente foi lá pegar a nossa comida, e eu pergunto para ele: como foi, filho? Ele falou: papai, foi legal, a gente orou lá para um monte de gente. Eu: é mesmo? Ele falou: é mesmo. Papai, deixa eu até te contar um negócio. Ele com um pratinho, botando arroz e tal. Deixa eu te contar um negócio, papai. Tinha um pastor, que ele chegou, ele tinha uma dor na coluna, papai, há sei lá, acho que 6 meses, 7 meses, eu não lembro quanto tempo era, mas era muito tempo. E você acredita, papai, que eu orei, botei a mão nas costas dele, orei, e a dor passou na hora, pai. Aí ele botou feijão, eu fiquei olhando. Aí ele falou: pai, teve mais uma também, teve um pastor que estava sentindo dor de cabeça há muito tempo. Aí eu botei a mão nele também, orei por ele, e aí a dor passou na hora. Ele ficou feliz, papai, ficou olhando para mim feliz, porque a dor de cabeça dele passou. Mas ele contando, gente, como se fosse a coisa mais natural, botando comida no prato. E eu olhando aqui, eu falei: cara, você acabou de ter 2 experiências de cura. E aí o Espírito Santo falou comigo: Ian, o que para vocês é surpreendente, para essa nova geração é o natural. O natural dessa geração é o sobrenatural. Ei, deixa eu falar um negócio para vocês: o Espírito Santo está acessível para todos nós. Essa não precisa ser a experiência de um ou outro, não. Essa pode ser a experiência de todos nós. Aliás, vai mais, essa semana tem um monte de tarefinha de casa, um monte. Essa semana, pessoas vão dizer perto de você: cara, estou com uma dor de cabeça. Não oferece um remédio não, você até pode fazer isso depois, mas primeiro você fala: posso orar por você? Posso orar por você? E essa vai ser a oportunidade que Deus vai te dar para começar uma conversa evangelística a partir de uma cura. A partir de uma cura. Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus dará o Espírito Santo a quem o pedir. Lucas 11:13. Olha que texto interessante. O texto está dizendo: ei, todo pai gosta de dar coisas boas aos seus filhos. Quanto mais Deus dará o Espírito Santo. O que é que Jesus está dizendo aqui? O que nós podemos receber de mais importante, de maior valor, é o Espírito Santo em nós. E Deus nos dá gratuitamente. Então veja, Deus quer dar a você o Espírito Santo. Deus quer dar o Espírito Santo. Terceiro, escolha ser discipulado. Escolha ser discipulado. Uma igreja relevante e vencedora é uma igreja onde os seus filhos espirituais escolhem serem discipulados. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Nós somos projetados para sermos discipulados.
Se optar por não ser discipulado, ficará só com o que você tem, mas Deus quer te dar algo a mais, e o discipulado faz parte desse processo. Se não escolher que Jesus o discipule, escolherá involuntariamente que o mundo o discipule. Misericórdia. Mas é isso aí. Que todas as áreas da sua vida sejam discipuladas por Jesus. A palavra discipulado não aparece na Bíblia. A palavra que aparece é discípulo. O princípio aqui é o seguinte: o foco está em ser cada vez mais parecido com Jesus. Aliás, a palavra cristão significa o quê? Pequenos cristos. Esse termo significa pequenos cristos, que por onde você for, você exale o bom perfume de Cristo, e que a cada dia você cresça na sua fé. Ei, PIB Nossa Casa precisa desenvolver vida devocional, leitura da palavra, oração, né? A gente não pode se alimentar só uma vez na semana vindo em um culto, é muito mais do que isso. É desenvolver disciplinas espirituais, é pegar os novos na fé e trazê-los para perto e dizer: ei, vou caminhar contigo, vou te ajudar no início da sua caminhada, vou te ensinar a Bíblia, vou te ajudar, e daqui a pouco você vai poder liberar, encaminhar e impulsionar esse novo na fé, para ser alguém também que vai levar esse ciclo para outros, e assim a vida cristã se desenvolve. Crescer na fé, ser discipulado. Quarto princípio: uma igreja relevante e vencedora, ela é composta de discípulos que vivem a vida juntos. Então vivam a vida juntos. Olha o que o texto diz: os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em casa e juntos participavam das refeições. Era uma vida em unidade, uma vida em comunhão. Gente, nós somos diferentes uns dos outros e não tem problema, mas isso não nos dá o direito de criticar o outro, isso não nos dá o direito de querer exigir que o outro faça as coisas do meu jeito. Não, nós precisamos, na verdade, apreciar a beleza da diversidade que Deus colocou dentro da sua família espiritual. É nessa diversidade que a igreja tem todos os dons espirituais. Deus, ele vai distribuindo um dom para um, outro dom para outro, outro dom para outro, e a igreja reúne então nessa diversidade todos os dons espirituais. Mas você precisa da pessoa que está ao seu lado, e ela precisa de você. Tem uma música antiga que a gente cantava muito na igreja onde eu cresci, que era, ela dizia bem assim: eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos de Cristo, até... você denunciou a sua idade. É uma verdade espiritual. Ei, o exército de Deus, às vezes é um exército muito cruel consigo mesmo. A gente tem uma capacidade muito rápida, muito grande de criticar. A gente precisa vencer isso daí. Se tem algo incomodando o seu coração, transforme em oração. Mas isso não te dá o direito de sair falando, não. Alguns lugares, aqui não, graças a Deus, mas algumas igrejas por aí, o pastor é fritado na refeição dentro da sua casa. Aí, depois os pais não entendem, inclusive, por que os filhos não são conectados com a igreja. Eu fico pensando, como é que o filho vai amar uma igreja que dentro de casa ele ouve falar que o pastor é isso, aquilo e aquilo? O filho vai olhar para essa igreja e vai falar: estou fora desse rolo. Não dá, gente, não dá para você ficar criticando o irmão A, B ou C. Ele faz alguma coisa de um jeito que você não acha legal, ok, se é algo que é claramente contrário à palavra de Deus, e você percebeu, é o Espírito Santo te mostrando para você ser manifestação de Deus na vida desse irmão. Você vai até ele e vai falar: olha, percebi tal situação,
tenham a impressão de que isso não é muito legal por causa disso. Você vai conversar, você vai ajudar. Agora, a gente tem tanta coisa para fazer. Vamos vencer esse negócio de ficar falando mal uns dos outros. Não faz sentido, não. Não faz sentido, não. E como é que a gente rompe isso numa igreja? Não emprestando os nossos ouvidos para quem quer falar. Eu passei uma situação lá na igreja, pastor Samuel, quando a gente estava ainda lá na José Longo, que resolveu um monte de coisa para mim, inclusive. Um irmão me parou no pátio, falando, eu tenho umas coisas do pastor Carlito que eu não gosto. E ele começou a falar mal do pastor Carlito. Eu falei, para. Só um minutinho. Puxei o celular, liguei para o celular do pastor Carlito. Falei, ô pai, você tá aqui? Não estou não, filho. Por quê? Não, porque o irmão tal, ele queria compartilhar com o senhor algumas impressões que ele tem a respeito do senhor. Rapaz, o irmão semi-transparente na minha frente. Aí eu desliguei o telefone, ele ficou olhando para mim, ele falou, cara, o que você fez? Eu falei, eu estou entendendo que se você me procurou, é porque você não tinha acesso ao pastor Carlito, e você estava querendo acesso para poder compartilhar suas impressões. Estou te ajudando, estou te dando o acesso, estou fazendo a ponte para que essa conversa aconteça. Cara, ele fica bravo e tal, e sai contando essa história para as pessoas. Nunca mais ninguém criou coragem de vir falar alguma coisa para mim. Acabou. Aí um dia eu contei essa experiência e uma pessoa virou para mim e falou bem assim, mas desse jeito a gente não corta a comunicação? Eu falei, esse tipo de comunicação tem que ser cortado urgente. Nós não estamos aqui para ficar emprestando os nossos ouvidos para esse tipo de coisa. Gente, a história ela não é escrita pelos críticos. A história não registra os nomes dos críticos. A história registra o nome de quem faz. Você nunca vai ver, você vai chegar numa cidade, vai ter um busto lá, busto em homenagem a tal pessoa que vivia criticando a cidade. Não, você vai ver busto de gente que fez algo em prol da cidade. Ei, seu chamado não é para ficar falando dos outros não, seu chamado é para viver uma vida em comunidade e fazer a diferença. Fazer a diferença. Aliás, ainda dentro disso, um alerta, você é moldado por quem te cerca. Você é moldado por quem te cerca. Escolha bem seus relacionamentos. Quinto princípio, tenha como marca a generosidade. Tenha como marca a generosidade. Versículo 45, vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Pastor Rick Warren, eu gosto muito, por isso eu cito muito o pastor Rick Warren. Ele diz que os cristãos deveriam ser mais conhecidos pela sua generosidade do que pela sua prosperidade. Essa é uma marca de um cristão, por quê? Essa é uma marca de Deus. Quem aqui tem sido abençoado pela generosidade de Deus sobre a sua vida? Faz um sinal para mim. Se nós somos filhos de Deus e somos criados à imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança que foi restaurada a partir do momento em que Jesus entrou no seu coração, a generosidade precisa ser uma marca nossa. Uma marca. Tem um provérbio popular antigo que diz o seguinte: o que guardei perdi, o que gastei eu tive, o que doei eu tenho. Fantástico. 2 Crônicas 31:5, os israelitas deram com generosidade o melhor do trigo, do vinho, do óleo, do mel e de tudo o que os campos produziam. Trouxeram o dízimo de tudo, era uma grande quantidade. Provérbios 22:9, quem é generoso será abençoado. Provérbios 11:25, o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. E eu poderia aqui continuar lendo vários outros textos. A marca da PIB Nossa Casa será a marca de uma igreja extremamente generosa. Generosa. Uma igreja que abençoa, uma igreja que ajuda, uma igreja que atende necessidades.
Mas essa igreja terá essa marca, se os discípulos dessa casa forem discípulos que têm essa marca. Isso precisa ser vivido de uma maneira pessoal. A minha esposa luta com uma enfermidade há 14 anos, bem complicada. Ela sente dor todos os dias há 14 anos, todos os dias. Muda o grau de intensidade, mas ela sente dor todos os dias. E teve um período da sua vida ali em 2012, que ela estava com uma dor muito grande na lombar. Além da dor que ela já sentia no corpo todo, tinha uma dor específica na lombar. Ela estava na casa do meu pai. Era final de março, início de abril de 2012. E um vendedor de colchão, conhecido do meu pai, vai lá. E ele apresenta um colchão, desses colchões que faz massagem, quase canta musiquinha para a gente dormir, aquela loucura. Ela deita naquele colchão. Quando ela deita naquele colchão, ela quase é abraçada por aquele colchão. E ela sente vontade de ter aquele colchão. Quando ela pergunta o preço do colchão, a vontade passa rapidamente. Mas ela está voltando para casa, naquele dia. E ela está no carro e ela faz oração. Aí aqui já vem um princípio espiritual, cuidado com o que você ora. Ela ora falando: Deus, bem que você podia me dar esse colchão, hein? E aí Deus responde para ela: eu não vou dar esse colchão para você agora não. E mais, você vai dar esse colchão de presente para o pastor Carlito. Eu estou em casa. Ela chega em casa meio assustada com tudo que tinha acontecido, e ela me conta toda a história. Aí eu falo: me dá uns minutinhos. Eu vou para o quarto, eu sento na minha cama, e aí eu falo: Deus, nunca reclamei do meu colchão. Eu amo o meu colchão. Não te pedi nada, nada. Estou satisfeito com o meu colchão. Agora, a mulher que tu me destes faz essa oração, que eu não tenho nada a ver com isso, e agora a gente tem que dar esse colchão de oferta para o pastor Carlito. Que loucura, Deus. Deus, você sabe melhor do que eu quanto que tem na nossa conta corrente. Como é que eu vou dar esse colchão? Eu dou uma esperneada ali, né? Sei lá para quê. E aí Deus fala: é isso mesmo, você entendeu direitinho. Tudo que você falou é exatamente isso. Dá esse colchão e acabou. Eu falei: tá bom. Eu só precisava orar a respeito disso, mas vamos embora. Eu saio do quarto e falei: tá bom, vamos embora, vamos dar esse colchão. E a gente fica orando a respeito, tentando entender o que estava acontecendo. Passa alguns dias, a gente está ali, segundo domingo do mês de abril. Segundo domingo do mês de abril. Pastor Carlito está no culto, o aniversário dele era dia 11 de abril. Ele fala: gente, o meu aniversário está chegando. E nós estamos prestes a mudar para a Colina. A gente muda para a Colina naquele ano. Em julho a gente muda para a Colina. A gente estava num baita desafio financeiro. Ele fala: olha, nós estamos diante de um grande desafio financeiro. Meu aniversário está chegando. E esse ano vocês não vão dar nenhum presente para mim. Aí eu estou lá falando com Deus: ó, eu até queria, mas ele está dizendo que... Estou entendendo que era uma aprovação, era tipo Isaac. Deus, eu entendi, era para dar, depois, entendi, era algo assim, né? Aí o pastor Carlito fala: olha, tudo que vocês tiverem no coração para me dar de presente, transforme em oferta para mudarmos para a nova sede. Eu falei: vai ter que dar mesmo. Agora eu entendi, ficou mais claro. Chega dia 11 de abril, um culto de quarta-feira. Pastor, um dos cultos mais maravilhosos que eu já participei na minha vida. Era o dia do aniversário dele, é um culto que a gente faz ali, e é um culto onde a igreja faz doações para a nova sede, em alusão ao aniversário dele. A gente levanta em uma quarta-feira R$1,5 milhão, ali em 2012. O valor daquele colchão era R$7 mil em 2012. Minha conta estava negativa alguma coisa. Eu falo: Deus, cara, tudo bem, vamos lá. Você está falando para fazer, eu vou fazer. Na época a gente usava cheque. Eu falei: Deus, eu vou fazer 3 cheques. À vista, 30 e 60. Eu vou dar essa oferta desse jeito. E o Senhor que está pedindo, o Senhor vai prover. Eu não tenho a menor ideia de como é que vai acontecer esse negócio. Eu sei que a gente entrega aquela oferta naquele dia, os cheques não voltam, graças a Deus. Deus, Ele vai suprindo cada um. E a gente dá a maior oferta da nossa vida até então. Eu já ficaria muito feliz de contar essa história terminando aqui.
Mas a gente nunca ganha de Deus, irmãos. Guarda isso no seu coração. Você não vai dar oferta para receber algo em troca, não. Mas Deus, Ele é tão generoso que Ele sempre vai superar qualquer oferta que você der. Passa uns dias, eu chego em casa, sento na minha cama, e aí a cama está mais alta. Você fala, cara, que negócio esquisito é esse aqui? E aí eu puxo o lençol, tiro o lençol, tinha um colchão diferente, tinha um fio saindo, um controle remoto. Eu falo, cara, que troço doido isso aqui. Eu ligo para a senhora que trabalhava lá em casa, eu falo, dona Hilda, o que aconteceu aqui? Ela falou, liga para o seu pai, isso aí é coisa do seu pai. Eu ligo para o meu pai e falo, pai, o que aconteceu? Eu cheguei em casa aqui, tem um colchão aqui na minha casa, cara. Colchão fantástico. Aí ele falou, filho, deixa eu te contar, tem uma história. Eu falei, eu acredito. O que aconteceu? Ele falou, ó, umas semanas atrás a Ju estava aqui em casa. E aí veio um vendedor de colchão aqui. E aí a Ju deitou no colchão. E ela gostou muito do colchão. E na hora que ela deitou no colchão, o Espírito Santo falou comigo, você vai dar esse colchão para sua nora. A gente não tinha dinheiro para dar oferta. A gente não tinha dinheiro para comprar colchão. A gente deu a maior oferta da nossa vida. E Deus colocou o colchão no nosso quarto de maneira sobrenatural. Ei, você nunca vai ganhar de Deus. Nunca. Deixa eu te falar uma coisa. Deus pediu, dá. Deus pediu, dá. A gente estava recebendo um grupo de ucranianos, ficaram morando lá em São José 1 ano, quando começou a guerra. Meu filho tinha um dinheiro guardado, ele vira para mim e fala, papai, pega todo o meu dinheiro e dá para os ucranianos. Tira todo o dinheiro que tiver na conta, não deixa R$1, pega tudo, dá para os ucranianos. Passado algumas semanas a gente estava numa loja vendo um tênis para um outro filho. E aí ele precisava de um tênis. E aí quando a gente está ali, esse meu filho que tinha dado todo o dinheiro ali para os ucranianos, ele passa e ele vê um tênis top. Ele olha e fala, cara, esse tênis é legal. Ele gosta muito de tênis. E aí o outro, que era o filho que a gente estava ali escolhendo um tênis para ele, ele me puxa de lado e fala, papai, pega o meu dinheiro e compra aquele tênis ali para ele. Ele pegou o dinheiro dele todinho e deu para abençoar os ucranianos. Eu quero agora abençoar a vida dele. Generosidade atrai generosidade. Eu não falei nem para um dar dinheiro para os ucranianos e nem para o outro dar tênis para o outro. E na verdade eu fiquei surpreso, que eu sei que isso é só a ação sobrenatural de Deus, que adolescente tomando a decisão de pegar o seu dinheiro para abençoar alguém ou para abençoar o próprio irmão, só o Espírito Santo, né? Com força. Ei, igreja, PIB, nossa casa em Tangará da Serra, vocês vão ser reconhecidos como uma igreja generosa. E eu estava dando uma olhada na redondeza aqui, fiquei de olho aqui atrás, fiquei de olho aqui do lado. O espaço geográfico de vocês não vai se restringir a isso aqui não. Deus vai expandir essa igreja para os lados e para trás. Pode guardar isso. O que Deus tem de crescimento para essa igreja não cabe aqui, mesmo vocês fazendo 2, 3, 4, 5 cultos. Vem algo muito grande pela frente. Deixa eu compartilhar só mais um princípio e eu fecho aqui. Uma igreja relevante e vencedora é uma igreja onde os seus filhos espirituais vivem o seu destino profético. Esse é o 6º e último princípio. Viva o seu destino profético. O texto diz, com alegria e sinceridade de coração. Sinceridade. Cada um de nós tem um propósito único no reino. Apesar de sermos da mesma família, cada um de nós tem seu jeito próprio, dado por Deus. Cada pessoa é única. Então honre a Deus e honre a sua igreja, sendo a melhor versão de você mesmo. Você vai se destacar no seu ambiente de trabalho. Por quê? Porque você honra a Deus e você honra essa casa. E você precisa ser a melhor versão de você mesmo em todos os ambientes. Você vai ser um empresário muito bem sucedido. Por quê? Porque você honra a Deus e honra essa casa. E você sabe que foi chamado para viver o seu destino profético de uma maneira muito intensa.
você tem um chamado, você tem uma missão, você tem um trabalho a terminar. Então, não pare, continue, avance para aquilo que Deus te chamou para fazer. Cada um aqui tem o seu chamado. O Marcelo estava compartilhando comigo na viagem para cá, algumas coisas que Deus tem liberado sobre a vida dele. Um mecânico que Deus tem levado a ambientes tão fantásticos, e Deus tem tantas promessas sobre a sua vida, Marcelo. Algumas coisas você já sabe, mas é muito maior do que o que você sabe, tá? Deus tem algo muito maior, e isso é para todos nós, todos nós. Eu com 19 anos montei minha primeira empresa, com 21 anos montei minha segunda empresa, e eu estava ali no início da minha juventude já, com 14 funcionários trabalhando para mim, com 2 empresas indo bem, e aí Deus fala: gostou desse negócio? Só que não é isso que eu tenho para você não, você vai ser pastor. Eu falei: poxa Deus, aí botou o pirulito e tal, e aí tira agora, como é que é esse negócio? Eu até brinco com a minha esposa que na verdade Deus usou aquele momento para que eu conquistasse a Ju, né? Eu falei: achou que ia casar com o empresário, casou com o pastor, né? Aí eu brinco que depois ela devolveu, porque ela estava fazendo oftalmologia, que é uma área pomposa da medicina, aí ela larga para fazer medicina da família, que é o patinho feio da medicina, né? Aí ela descontou. Deus, Ele tem um chamado para nós. Brincadeiras à parte, a Ju abre mão de uma carreira de oftalmologia por um chamado de Deus. Deus fala com ela: olha, você pode até ser uma oftalmologista, mas não é isso que eu te chamei para ser não. Eu tenho viagens missionárias para você fazer, e a medicina de família vai se encaixar melhor nisso do que qualquer outra especialidade. A Ju larga tudo para fazer medicina de família. Já foi 3 vezes para a África, vai mais uma vez agora para a África. Já foi para o sertão atender gente. Fruto do quê? De um chamado. Ei gente, não separa as coisas não. Você não é uma pessoa compartimentada em várias áreas diferentes: vida profissional, vida pessoal, vida familiar, vida cristã. Não, é tudo uma coisa só. Você é filho de Deus em tudo que você estiver fazendo. Se a sua profissão não está atrelada à missão de Deus para a sua vida, repense a sua profissão. Se o que você está fazendo não está atrelado ao que Deus tem de chamado para a sua vida, repense o que você está fazendo. Porque você é um filho amado de Deus com uma missão a cumprir, e isso é o que você tem de mais importante para fazer. Se tem algo na sua vida que não tem a ver com o chamado de Deus para você, isso não deveria estar na sua vida. Está te fazendo perder tempo, está te fazendo perder recursos, está drenando a sua energia. Foque na missão que Deus tem para você. Eu fecho aqui com o texto de Atos 2, versículo 47. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos.